Olá, amigos! Prontos para mais um estudo? Já fizeram a oração? Já estão com a Bíblia na mão? Davi falou certa vez: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso que a Bíblia é para nós, viu? E os 66 livros, nós não podemos tirar de fora aí o livro de Apocalipse. Embora tenha muito mistério envolvido em torno desta palavra Apocalipse, eu já mostrei para você aqui em estudos anteriores o que quer dizer a palavra Apocalipse, lembra? Revelação. Revelação de Deus para nós. Então não tem nada de misterioso, é uma revelação. É algo que Deus mostrou para nós das coisas que aconteceriam antes de chegar ao final, que já falei para você também, que é um final feliz. Então aqui, ó, de antemão eu já quero te oferecer esse estudo Apocalipse, Revelações de Esperança. Você pode me pedir ele pelo WhatsApp, pelo Insta, manda um direct lá para mim, é Jana de Faria. E eu envio ele para você, tá bom? Vamos ao estudo, então? Antes de nós abrirmos a Bíblia ali no capítulo 3 de Apocalipse, eu quero fazer um comentário com você. Ontem, uma das pessoas que eu tô dando assessoria de estudo pelo WhatsApp, ela me disse assim: nossa, mas é muita informação, hein? Vai, eu tenho que decorar tudo isso? Ei, calma. Muita calma nessa hora. Você não precisa decorar tudo isso. O que eu estou fazendo com você? Estou levando você a pesquisar. Tem muito mais coisa para falar sobre as igrejas, teve muito mais coisa que se cumpriu nos períodos históricos. Eu estou aqui resumindo os principais, mas isso não impede de você estudar mais profundamente. De você pegar, vai no Google, vai em fontes seguras, claro, né? Vai para os livros, acompanha na história o cumprimento daquilo que Deus já havia dito que iria acontecer. E tem esperança. Vamos lá, então? Ontem nós estudamos 4 igrejas, certo? Terminamos na igreja de Tiatira, foi isso? Foi isso mesmo. Terminamos na igreja de Tiatira. Nós vimos aqui que desde a primeira igreja, a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso era lá aquela purinha, né? Recém tinha saído ali da doutrina de Jesus para os apóstolos ali, tudo bem purinho, tudo bem certinho, como Jesus havia ensinado, e que no decorrer aí desse período, alguns ensinamentos foram se perdendo. E chegou a ponto aqui, que só tô recapitulando, que na época de Tiatira, a própria liderança religiosa começou a perseguir aqueles que queriam estudar a Bíblia com fidelidade, queriam cumprir aquilo que Jesus havia dito. Começa a perseguir essas pessoas. E aí é no final desse período que entra então a quinta igreja, a igreja que é a quinta igreja, a igreja de Sardes, que vai do período de 1517 a 1798. Os longos séculos de trevas morais e espirituais, onde o povo foi perseguido, onde foi tirado a Bíblia do povo, o povo não tinha acesso à Bíblia, não tinha acesso à palavra de Deus. Esse período foi de tirania espiritual, viu? Teve uma tirania física, teve sim, coisas terríveis aconteceram com aqueles que se levantavam pela palavra de Deus, mas foi uma tirania espiritual também. E nesse período aqui, em especial na igreja de Sardes, Deus levanta alguns homens. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, chega de tanta perseguição no meu povo. O meu povo agora está carecendo por falta de conhecimento. É preciso levantar o conhecimento novamente. A igreja pura, que era a igreja de Cristo, que havia dado para os apóstolos, se tornado apostólica, que deveria ser católica, ou seja, universal, agora não estava mais cumprindo o seu papel. Então Deus levanta grandes homens, e dentre eles eu quero destacar alguns, e nós vamos falar de um em especial. Se levanta aqui Calvino, se levanta Zwinglio, se levanta agora Martinho Lutero, que no dia 31 de outubro de 1517 vai lá no castelo de Wittenberg e bota lá prega lá as 95 teses de justificação pela fé. O que estava acontecendo? Martinho Lutero, ele era um religioso. Assista o filme dele, fica aí a dica, é um filme muito interessante. Ele era um religioso e ele começa a estudar profundamente a Bíblia. E ele descobre que aquilo que a liderança religiosa estava fazendo na época não estava na Bíblia. Simplesmente vender pedaços no céu, as indulgências, vender perdão de pecados, isso não existia na Bíblia. E tantas outras coisas que estavam fazendo naquela época ali, dizendo que Cristo havia mandado dizer que era assim e não era.
Martinho Lutero descobre que a salvação era unicamente pela graça. Martinho Lutero entende que mesmo que ele vendesse tudo o que ele tinha e fosse comprar, não compraria, porque a salvação havia sido comprada por sangue inocente. Quem foi esse inocente que morreu? Jesus Cristo. E aí Martinho Lutero, então, nesta grande revolta, se levanta e diz assim, olha, chega de mentir para o povo, parem de enganar as pessoas. Está aqui as 95 teses pela fé. Eu só consigo ser salvo se eu aceitar o sacrifício de Jesus. Não tem preço. O que você tem que fazer para ser salvo, então? O que você tem que fazer? Responde aí para você mesmo. Você precisa aceitar o sacrifício de Jesus e viver uma vida com Ele. Porque daí as obras serão consequências. Serão consequência, na verdade, não consequências. Filadélfia, vamos para o próximo período? Isso foi o que aconteceu na igreja de Sardes, tá? Aí entra o período de Filadélfia, que vai de 1798 a 1844. Esse período aqui é um período muito interessante também, porque é aqui que se cumpre o final do período profético das 2.300 tardes e manhãs. Que período é esse, Janaína? Esse aqui é um período profético que Daniel, muito antes de João, já havia profetizado. Nós vamos estudar posteriormente o livro de Daniel, tá? Lá em Daniel 8, já falava sobre o final desse período e o início profético aí dessa igreja, a igreja de Filadélfia. E é aqui que nasce a Sociedade Bíblica Britânica, em 1804, e também a Americana, em 1816. Ou seja, agora a Bíblia começa a ser publicada novamente, as pessoas começam a ter acesso à Bíblia. É aqui também que um grupo de pessoas, tendo acesso à palavra de Deus, de denominações diferentes, eu quero deixar bem claro para você que eu não estou falando de placa de igreja, de denominação de igreja, até porque Jesus não carregava uma placa de igreja nas costas, certo? Nós estamos estudando a Bíblia, os ensinos de Jesus. Então esse grupo começa a estudar, em especial o livro de Daniel e Apocalipse, e quando eles chegam lá no sermão profético de Jesus, no Evangelho de Mateus 24, eles entendem lá que aquilo que Jesus havia falado sobre a queda das estrelas e o escurecimento da lua, que se deu lá no dia 19 de 5 de 1780, e também a queda das estrelas, que se dá no dia 13 de 11 de 1833, são coisas que Jesus já havia predito, e eles começam a estudar profundamente a profecia, e começam a ver que a pregação que Jesus havia feito, de dizer que ele iria voltar, estava próxima. Então eles descobrem uma data lá, uma data que mais pra frente nós vamos estudar essa data, tá? Quando a gente chegar lá em Apocalipse 10, nós vamos ver o que foi que aconteceu. Eles descobrem uma data, eles acertam na data, só porque eles erram o evento. Eles achavam que Jesus voltaria naquela data, mas não foi isso que aconteceu. Então acontece ali um grande desapontamento. Como eu já disse para você, nós vamos estudar depois isso. Eles acertaram a data, mas erraram o evento. Outra coisa muito importante acontece nesse dia. E aí é onde entra aí o período profético da igreja de Laodiceia, que vai de 1844, passa pelos nossos dias e se estende até quando? Até a volta de Jesus. Vamos ver qual foi a repreensão que Jesus fez aí para a igreja de Laodiceia, né? O que ele deixou escrito para os nossos dias, para os dias atuais em que nós vivemos? Então Jesus diz assim, ó, de acordo com a profecia das 2.300 tardes e manhãs, no ano de 1844, ele começou a oficiar também como sumo sacerdote, ou seja, até então Jesus era o nosso intercessor e agora ele assume o papel também de julgar. Então, quem é a única pessoa que pode interceder por você perante Deus? Aquele que pagou o preço do teu pecado, que é Jesus. Mas ninguém pode interceder por você, tá bom? Biblicamente falando, mais ninguém. Agora, se tem outras coisas aí falando, aí, meu amigo, é a escolha sua de ficar com a Bíblia ou com as coisas que as pessoas falam, tá bom? Mas vamos aqui, vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Embora Jesus hoje esteja no santuário trabalhando como intercessor e julgando os seus filhos, que somos nós, o estado espiritual de Laodiceia é de profunda letargia. Ou seja, Deus está fazendo o papel dele no céu, mas quando eu olho para a Bíblia e vejo o último período da história aqui, eu consigo entender que Jesus está dizendo para nós assim, olha só, eu estou fazendo meu papel aqui, você está vendo a profecia se cumprir na frente dos olhos, mas vocês estão mornos, e porque vocês estão mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês.
Existe todo um porquê que Jesus usou essa linguagem de estar morno. A igreja de Laodiceia ficava num local onde a água que passava por ela chegava morna. Você pode estudar isso também, tá? Não vou me ater a isso agora. Mas eu quero me ater a uma outra curiosidade aqui, ó. Dá uma olhadinha aí em Apocalipse 3, versículo 18, onde Deus dá um conselho aqui pro povo e ele diz assim, ó, aconselho-te que de mim compres, de Jesus, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ou seja, o colírio aqui quer dizer o Espírito Santo, né? E por que Deus usa essas linguagens assim, colírio, vestes, né? Vou te desvendar aqui uma curiosidade do colírio. Na igreja de Laodiceia, nos tempos ali em que João viveu, ali era produzido o mais potente colírio, que era aí talvez levado para outras regiões, né? Ou seja, ele era... Ai, como me fugiu a palavra aqui. Ele era levado para outras religiões, um colírio potente. Por isso Jesus usa essa linguagem de colírio. E que para nós, hoje, nós entendemos claramente nos nossos dias que é o Espírito Santo de Deus, né? Que nos ajuda a entender a palavra dele. Por isso que eu digo lá no início para você orar a Deus, né? Pedir que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Mas vamos lá. O Apocalipse o descreve como morno, a menos que mude de atitude, atendendo ao conselho da testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, Deus chama o povo de morno. Os ensinamentos que estão dando são mornos. O que eles estão aprendendo é morno. A profecia diz isso, mas ela precisa se cumprir na minha vida? Claro que não. Deus disse que nesse tempo o povo estaria morno, mas você precisa estar morno? Claro que não. Se você estudar a palavra de Deus, você vai conseguir entender o plano de Deus para a sua vida e entender a verdade de Deus. Nós precisamos hoje entender que não existe 3.000, sei lá quantas igrejas existam, 3.000 e tantas verdades. Não existe uma verdade. Jesus, na sua palavra, ele é muito claro. Ele fala de 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Ele não fala de 30.000 caminhos. Queridos, qual é a conclusão que nós chegamos aí ao estudar as igrejas, então? Esses períodos proféticos que se cumpriram através da história e que ainda estão se cumprindo nos nossos dias? Entendemos que o livro de Gênesis fala da entrada do pecado no mundo e das perdas que isso acarretou para cada um de nós. Mas as promessas das 7 igrejas, elas nos trazem esperança de que tudo aquilo que a gente perdeu através dos tempos nos será devolvido. E eu quero terminar o estudo de hoje com a promessa que Deus fez ao povo de Laodiceia, para mim e para você, nesse período que nós estamos vivendo. Quer ver? Vai lá para o capítulo 3, versículo 21, e diz assim, ó, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no trono. E mais uma vez, o Senhor Deus manda dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, quando eu vou lá para Apocalipse, capítulo 22, e o último versículo 20, aliás, o último é o 21, o penúltimo versículo 20 diz assim, aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que você possa viver essa grande esperança, desse final feliz, desse dia glorioso que será a volta de Jesus. Mas para isso, querido, estude a palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Do que a verdade liberta? Quem é a verdade? Jesus disse assim, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é a verdade? A verdade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Conheça, examine as Escrituras. Mergulhe nesse livro maravilhoso de bênçãos. E viva com esperança, tá bom? Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você, que com certeza aí à noite vai escutar através das ondas da rádio Web 7 e ASD, Web 7 e ASD, vai ser repetido aí os áudios. Se inscreva aí no meu canal também no YouTube. Se quiser o estudo aí da revelação, peça para mim que eu vou enviar para você. Mas o que eu quero com tudo isso é que você e sua família